E aí, como é que estamos por aqui? É um prazer estar com vocês aqui pelos meios internéticos, virtuálicos, estrambólicos. Hoje a gente está aqui com a presença da Frida e aí a gente vai continuar falando de sociologia contemporânea, isso aí, bacana, sociologia contemporânea, que ao contrário dos outros pensamentos ou das outras correntes, ela tem uma vertente muito ativa. Então é comum você esperar que os autores eles estão convivenciando os movimentos, participando de lutas, organizando algumas atuações diretas na sociedade. Então esse é um ponto legal que você vai perceber nos autores do século XX. Então a gente vai falar de um que é muito bom, que é muito interessante, que eu tenho algumas obras aqui. Temos aqui, ó, essa obra muito legal, que é a obra do Vigiar e Punir, né? Vigiar e Punir. Temos aqui também uma outra obra que é a Microfísica do Poder, né? Microfísica do Poder é outra obra do Michel Foucault. Michel Foucault, então, é um dos autores mais, assim, expoentes, vibrantes, que interferem dentro da vida mesmo social, política. O cara estava na ativa mesmo, né? Não só pelo pensamento, mas participando, ajudando as pessoas. E aí a gente vai falar um pouquinho da vida dele e depois a gente vai falar num segundo vídeo dos conceitos, dos pontos mais importantes para a gente fixar isso aí. Então, olha só, o Foucault, ele é Michel Foucault, né? Jean-Michel Foucault. E ele vai trazer uma visão bastante diferente. Por quê? Porque primeiro ele vem de uma família boa, com tradição boa, com grana. O pai dele era cirurgião e tinha um hospital, uma clínica, coisa assim. Então era um cara de prestígio, respeitado e tudo, e queria que o filho seguisse o caminho, né? Que o jovem Foucault se tornasse um médico junto com ele, exercer a profissão, PPP. Só que o Foucault, ele se encantou mais pelo conhecimento, pela filosofia, pela psicologia, né? E o Foucault também deu muito trabalho. Até os 18 anos, o Foucault, ele é muito rebelde. Então você imagina, né? Um cara por volta dos anos 40 ali, um cara que não respeitava muitas regras, gostava de andar de moto, era um cara assim, né? E notadamente, definidamente, ele é homossexual. Então, o pai não aceitava a homossexualidade do Foucault. Isso fez com que ele levasse o Foucault a ser internado 2 vezes, né? Numa clínica especialista aí para doentes mentais. Então, ele foi internado. E por essas internações ele sofreu muito, tentou se matar 2 vezes também. Então, uma situação bem difícil, porque não aceitava. E essa questão da aceitação, da normalidade, né, da sexualidade, da loucura, vão estar muito presentes no pensamento do Foucault, que a gente vai ver depois. Eu vou mostrar para vocês as obras, né? Então você vai ter lá a história da loucura, né? Vai falar também da sexualidade, sobre o vigiar e punir, a questão do poder. Então é bem interessante que você perceba isso. No pensamento do Foucault, essas coisas que ele viveu influenciaram muito a sua forma e seus estudos. Então ele vai depois vai superar esse período, vai sair da cidade natal, vai para uma cidade um pouco mais distante, vai se dedicar à filosofia e rapidamente ele vai conseguir dar aulas em várias universidades e aí se dedicando sempre a essa visão que ele tem, é, principalmente da questão da loucura, né? Então ele vai falar especificamente assim desse tema, mas não só desse tema. Então, só repetindo, loucura, sexualidade, que é mais? Disciplina, o poder, entre outros pontos, serão temas sempre abordados no pensamento do Foucault. Então é um pensamento que começa como estruturalista. Então, dentro da corrente da sociologia, você tem uma corrente chamada de estruturalismo, que buscava compreender as estruturas que determinam o funcionamento da sociedade. Então, por exemplo, como é que funciona uma família? Então, a família ela vai dar a base para a vida social. Então, ela é uma estrutura.
Então, família, Estado, igreja, escola, são estruturas que determinam padrões, comportamentos, ideologias. Então, essa é a noção do estruturalismo. O primeiro autor a falar de estruturalismo é o próprio Durkheim, né? Que ele vai falar lá do fato social, então ele vai falar das estruturas que compõem a sociedade, vai falar da religião, vai falar de vários aspectos. E da mesma forma, o Foucault começa a analisar isso aí, só que ele vai mais profundo, ele vai criticar. E o tema preferido dele vai ser essa noção do poder. Então, para ele, o poder não é como pensa o liberalismo, que seria essa capacidade econômica, nem é como pensa o marxismo, essa visão de ter o poder aquele que tem o domínio ideológico e cultural e também o econômico. Então, não é dessas formas que ele estabelece o poder. Ele estabelece o poder como uma rede de relações. Então, aqueles indivíduos que têm relações com o outro vão gerar algum tipo de poder. Né? Se nessa relação existe um tipo de submissão, submissão é pesado, mas de obediência. Por quê? Porque eu quero falar o seguinte, na visão do Foucault, a relação professor e aluno é uma relação de poder. Né? Então, o professor tem um certo poder. É um poder econômico? Não. É um poder legal, jurídico, institucional? Também não. É um poder de relacionamento, né? Uma troca, né? É uma hierarquia ou uma autoridade, ou até mesmo um respeito. Então, por isso que ele vai ampliar essas dimensões de poder, vai entender o poder como uma rede de relações. E nessa rede de relações, você tem um aliado muito forte do sistema de poder, que é a ideia do conhecimento. E aqueles que detêm o conhecimento, então eles detêm o poder. Então aí facilmente você começa a fazer as críticas que o Foucault vai fazer aos sistemas educativos, as formas como a gente estabelece o que a gente considera bom ou ruim, né? As padronizações de diversas formas, seja a padronização do corpo, a padronização de comportamento, a padronização sexual, né? Então, tem vários tipos de padronizações que, na concepção do Foucault, elas geram uma relação de poder. Então, supera uma esfera, sei lá, física ou econômica, vai também para uma ideia de relação. E aí, o Foucault, ele vai ser ativista, vai ajudar, vai ter um grupo, né, que vai ajudar as pessoas presas, que ele vai falar também bastante dessa ideia da prisão, do castigo, do sistema panótico, que nós vamos falar depois, e principalmente ele vai, dentro dessa ideia de ajudar os outros, de criar esses sistemas, né, desenvolver essa participação e vai lutar também muito pela questão dos direitos dos homoafetivos e vai falecer em 1984, se eu não me engano, decorrente da AIDS, e ele vai, então, por isso ser um símbolo aí da luta, né, pelos direitos, né, dos homossexuais e do homem de maneira geral. Beleza? Então é isso. A gente dá uma paradinha aqui e depois a gente continua aí falando de pontos importantes aí desse pensamento do Foucault. A gente vai ter mais um vídeo sobre ele, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção. Não esqueça de deixar lá os curtizinhos, né, os negocinhos aí, papai, e depois a gente fala mais sobre os temas. Um abraço para vocês e até bem breve.